Bem-vindo a mais um Braseiro e hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial para nós, né, Hugo? Mas em especial ainda para mim, que ela é uma pastora que está liderando aí um movimento de oração que está alcançando a vida de muita gente, inclusive nos despertou, né, Hugo? Verdade, uma verdadeira mãezona, né? Para uma você, verdadeira mãe, literalmente para mim. Literal, uma mãezona. Minha pastora e minha mãe, a pastora Rose, está aqui com a gente hoje. Seja bem-vinda, pastora Rose. Obrigada. Olá, pessoal. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Amém. E antes de você começar a falar, mãe, eu vou te chamar de mãe porque não tem jeito, né? Quando eu filho, tem que chamar de mãe. Eu não vou ficar falando pastora Rose, eu acho mó estranho. Mas antes de você começar, a gente acho que de tanto te ouvir falar mãe, quase que tem hora que eu chamo a pastora demais. O Hugo foi quase arrancado, o Hugo, gente, eu até descobri um segredo esses dias. Eu estava olhando umas palavras, né? Umas anotações de palavras que Deus falou. E eu estava lá, eu usei o Giovanni, o Gabriel, o Vitor e eu coloquei o Hugo lá também. Falei, meu Deus, será que eu considero o Hugo como filho espiritual, também? Com certeza, né? Pelo menos dá trabalho, viu? Dá trabalho igual filho. Ou até mais, tô brincando. Opa. Mas bênção demais e assim, antes da gente começar, só introduzir aqui, galera, nós estamos também com o nosso mascote, o Pinguines. Olha aí, Pinguines. E aí, pessoal? E aí, galera? Estamos aí juntos. Estamos juntos aí, né? Zoar muito. Junto e misturado. Conversar muito também. O Pinguines está animado hoje, né? Nas últimas ele estava meio triste. Mas e agradecer o pessoal da Truff Time, onde nós estamos usando aqui esse estúdio. Eita, tem alguém. Tchau. Vamos lá, nós também queremos agradecer a galera do Truff Time, Sim. Que está nos cedendo o estúdio aqui, onde nós estamos gravando aqui o podcast Braseiro, tem aí nos abençoado aí com essa oportunidade. Sim, e você que quer saber sobre movimento de oração, o que é um movimento de oração, né? É movimento onde várias igrejas se unem em unidade, né? Se unem em unidade. Se unem em unidade. Para buscar a Deus por um avivamento, né? Então hoje vamos falar disso e do que Deus tem feito aqui no nosso estado, né? Em Naviraí e nas cidades ao redor, né? Como começou isso? Como começou esse movimento de oração no seu coração? Bom, na verdade, essa visão, Deus colocou no meu coração há muito tempo atrás mesmo. Eu não consigo precisar, assim, a data, mas analisando pela idade, assim, dos filhos, né? Eu creio que há uns 30 anos atrás, um momento ali num devocional, quando eu estava lendo 1 Crônicas 23, 24, 25, quando Davi, ele estabeleceu a Arca da Aliança, né? Trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. Ali ele fez uma tenda, né? Para receber a Arca. E ali ele instituiu um modelo diferente, né? Da antiga adoração. Ele acrescentou a adoração, o culto, né? Do povo de Deus ali no Antigo Testamento. Ele acrescentou aos turnos de adoração, né? Ele colocou 24 turnos de cantores e músicos que ministravam diante da presença de Deus, diante da arca. E ali, quando eu li aquilo, veio assim aquele sonho. Falei, meu Deus, que coisa! Parece que eu me transportei para Jerusalém e parece que eu visualizei aquela tenda, né, num lugar alto na cidade, com adoração 24 horas sem cessar, né, adoração a Deus, realmente o céu vindo para a terra. E eu pensei, meu Deus, já pensou um dia isso acontecendo aqui na minha cidade, né, aqui em Naviraí? Então, nesse momento foi onde houve o nascimento do sonho mesmo. E nessa época você não conhecia ainda os movimentos que já aconteciam no mundo? Não conhecia nenhum. Nem de ouvir falar, assim? Não. O único movimento que eu conhecia, já tinha conhecimento assim, mas era só de oração e numa igreja local, era o da Coreia, né? O modelo da Coreia, que tem os turnos o relógio de oração, na verdade, né? Eles oram, né? Eles têm um monte também, né? Então, isso. Foi algo que foi gerado mesmo no coração da senhora, algo que Deus colocou ali, uma dor
por essa causa, né? Isso. Ali veio o sonho. Na verdade, assim, lendo a palavra, Deus trouxe essa revelação. E assim, com o passar do tempo, depois que a gente já tinha começado o movimento do 24 horas no altar, que são 24 horas de oração e adoração ao mesmo tempo, né? Em unidade, né, com algumas igrejas ali na nossa cidade. Depois que a gente já tinha começado isso, quando eu fui estudar os movimentos de oração, o que eu percebi? Eu percebi que o tempo que eles iniciaram, ou que eles tiveram essa visão, é mais ou menos a mesma época, que seria meados dos anos 90. Olha só. Então, o que eu percebi? Que o Espírito Santo realmente ele começou a despertar pessoas ao redor do mundo, né? Nesse tempo, anos 90, para começar esse movimento de oração e iniciar essa visão que a gente chama da restauração da tenda de Davi, que é a adoração sem cessar, porque a adoração e a oração, elas trazem a presença de Deus, trazem o reino de Deus para um lugar, né? Onde tem oração, onde tem adoração, então o reino de Deus ele começa a ser estabelecido. Então, consequentemente, o que vai começar a acontecer? Conversões. O evangelismo vai ser o quê? Ativado. As missões serão ativadas a partir dessa base. Real e oficial esse recado, hein? Sim. Sim, é interessante que é um mover que Deus está levantando na terra, né? Sim. Não é algo que é só uma denominação que está fazendo, mas na terra, no mundo inteiro, estão se levantando casas de oração, né? Isso. Até mesmo em Jerusalém, né? Jerusalém tem uma visão desde ali já se não me engano, é final dos anos 80 que Deus trouxe essa visão e levou, né? Eu não consigo lembrar agora o nome dele, mas é um profeta, né, dos Estados Unidos que foi para lá e já há vários anos tem essa tenda de oração ali em Jerusalém. Mas o que aconteceu lá em Naviraí? Né? Como depois que Deus despertou, o que esse mover gerou em Naviraí? Melhor, o que é o 24 horas no altar, né? Sim. Esse nome é um movimento, é um projeto? O que seria? Sim, e falando de história, né? Então vou contar a história de como que nasceu o 24 horas no altar. Aconteceu, na verdade, num culto, né? Isso foi em 2012, mais ou menos junho ou julho. Estava num culto e Deus falou comigo, começa a fazer 7 horas de oração e adoração. E assim, veio aquele sentimento também de primícias. Então Deus já deu a direção, né? Eu já entendi no momento que seria para a gente começar uma vigília, né, de 7 horas no início do mês. E aí nós começamos isso com os jovens. Tinha, eu acho que fora a galera, né, jovem, adolescentes mesmo, né? Eu creio que a faixa etária daqueles que participavam, que começaram esse movimento de oração, uma média de 16 anos, 20 anos. Os mais velhos era eu, uma pastora, e depois é que foram surgindo outros adultos, vamos dizer. A maioria era bem jovem mesmo. E aí a gente já percebe como que Deus sempre faz isso. Se você for estudar a história dos avivamentos, a maioria eram adolescentes, jovens que começaram a buscar a Deus, né? E aí começamos. Em agosto de 2012, nós iniciamos essa vigília de 7 horas, né? A gente fazia na nossa igreja local, todo sábado, né? Iniciávamos às 18 horas e ia até 1, 2 horas da manhã. E ali Deus já começou a mover, né? A gente tinha praticamente uma pessoa só que tocava e cantava. Quando ele não aguentava mais, ele parava e ficava no som, né? No sonzinho. Mas foi muito forte, né? Muitas pessoas ali já foram visitadas por Deus. Aí, ainda durante os 7 horas, teve pessoas da cidade, que foram para conhecer a visão, gostaram, né?
E continuamos, né, nessa visão, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Em janeiro, a gente estava num congresso, janeiro a gente já tinha feito também, e estava num momento bem forte de adoração, e aí Deus falou assim comigo, agora eu quero 24 horas. E aí eu gelei, né, falei, meu Deus, né, já tá difícil para fazer, né, porque quando Deus falou assim, eu pensei em nós, né, aquelas pessoas que começaram comigo, né? Então eu pensei nos jovens da igreja, né? Eu falei, como que a gente vai, né? A gente fica questionando, Deus, como que a gente vai conseguir? Se já tá difícil conseguir pessoas para os turnos, né? Com essa vigília de 7 horas. Mas eu aceitei, né? Essa visão, não duvidei de Deus, eu só questionei, Deus, como será? Como está será difícil isso? 7, imagina 24. É verdade. E aí eu fiquei, em fevereiro praticamente, eu fiquei orando. Em março eu senti assim a direção de Deus para começar a fazer o primeiro assim esse mover do 24 horas, fazer sozinha. E eu falei, eu não consigo, tenho bastante atividades, tem casa, tem trabalho, tem muita coisa, não consigo fazer isso 24 horas seguidas sozinha. Então eu criei uma estratégia, né? Falei, eu vou fazer 8 durante 8 dias, 3 vezes 8 é 24. Então eu ficava 3 horas por dia na igreja orando, adorando, né? E em março de 2013, então, comecei o 24 horas ali na igreja, 3 horas diárias, né, durante 8 dias, nos primeiros dias do mês, sozinha. E aí, Deus, ele me deu ali, nesse tempo de oração, Deus me deu a direção. Ele me deu aquela palavra, o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Então ali eu já entendi que Deus tinha já separado outras igrejas, outros pastores com a mesma visão. E Deus já me deu a direção, tal igreja e tal igreja. Aí eu reuni esses pastores, passei a visão e eles compraram essa visão. Então nós começamos com 3 igrejas, o 24 horas, esse movimento de oração e adoração ali na Viraí, em abril de 2013. Então nós começamos com 3 igrejas, cada igreja ficava com 8 horas de turno. Cada um desses períodos a gente iniciava com um culto, né? Um culto, uma reunião com todas as igrejas, né? E a partir dali a gente vem revezando. Cada mês a gente faz numa igreja, né? E fazemos 24 horas de oração e adoração. Fazemos um culto inicial com a presença de todos, onde a gente faz um momento profético, onde a gente coloca os temas para a oração, que a gente sente que o Espírito Santo direciona, né, de acordo com o que está acontecendo na cidade, no estado, no país. E o nosso foco desde o começo, o alvo principal é orar pelo avivamento na nossa cidade, o avivamento no Mato Grosso do Sul, o avivamento no Brasil. E aí já dá início ao mover de unidade, né, Ali? Isso. Sim, é legal que, só compartilhando uma das experiências, que foi no primeiro 7 horas que eu fui batizado pelo Espírito Santo. Verdade? Sim, acho que foi, você não lembra? Eu não lembro se foi no primeiro, eu lembro que foi num dos 7 horas. Eu acho que foi, bom, não sei se foi no primeiro. Agora você me confundiu, mas eu acho que foi um dos primeiros. Você sempre conta assim. que foi no primeiro. Pra mim que foi o primeiro. Amém. Que foi em 2013. 13. Não, 2012. 2013 começou o 24 horas. É verdade, foi em 2012. E eu lembro que foi muito legal porque a presença de Deus era tão forte que eu não precisou ninguém impor a mão sobre mim para eu ser batizado no Espírito Santo. Eu só ali cheguei, né, tinha acabado o culto já, e já estava o mover de oração, né, adoração, e eu comecei a me concentrar ali em oração e clamar a Deus. Eu já estava orando para o Espírito Santo me batizar já, mas ali que veio a presença de Deus muito forte. Amém. Me envolveu. Glória a Deus. Então, muito legal. E não só isso, né, mas eu acredito que, de certa forma, a Aliança de Pequenos, né, que é a nossa organização, principalmente a parte da unidade, foi algo que foi gerado também desses movimentos, né, de unidade e oração, né?
Sim, uma coisa que eu percebo é o que eu sempre falo, né? Uma das coisas que eu mais prego, né? Quando eu falo, principalmente para jovens, é sobre a importância de você acreditar naquilo que Deus tem para você e você obedecer. Porque quando você obedece, às vezes você pensa, mas, poxa Deus, geralmente a gente analisa assim. Ou você pensa, ai Deus, isso que o Senhor está me pedindo parece que é uma coisa tão pequena, né? Porque se você for analisar, participar de um turno de oração, vou lá só fazer um turno, ninguém está me vendo, vou lá ficar adorando por 1 hora, vou ficar orando por 1 hora, ou quando Deus te fala, né, abre ali uma célula de evangelismo, ou um evangelismo ali na sua sala de aula, você fala, mas parece que é algo tão pequeno. Esse é um dos pensamentos. O outro pensamento mas será que eu sou capaz, né? Ou o outro extremo, é algo tão grande, né? Que parece que eu não sou capaz disso. Mas, de qualquer maneira, o que eu posso falar é assim, que vale a pena obedecer a Deus. Porque quando você obedece, é como diz ali em Eclesiastes, né? Lança o teu pão sobre as águas. E depois de muitos dias você vai encontrar. Porque você não sabe o que Deus vai fazer, pessoas que serão tocadas, né? Você não sabe onde esse pão que você lançou ali diante de Deus vai chegar. E uma coisa que aconteceu, eu posso falar assim, testemunhar com veracidade, né? O Gabriel acabou de falar essa experiência pessoal dele. Mas não só ele, eu vejo que, assim, todos os jovens ali que passaram pela igreja ali em Naviraí, né? E outras igrejas que participaram, o que aconteceu em Naviraí? Houve um despertamento para missões, né? Nós temos vários missionários que foram enviados a partir dessa pequena igreja, e vamos dizer, desse pequeno, aos nossos olhos, esse pequeno movimento de oração, mas que já tem gerado frutos. Inclusive, né, você comentou, Gabriel, da Aliança de Pequenos. O que eu percebi? Desde que começou esse mover da Aliança de Pequenos, eu vi que vocês fazem questão de ter também nas conferências o relógio de oração. Né? Inclusive tem o relógio profético, isso, que é um movimento de oração da Aliança, mas que foi o quê? O modelo que inspirou foi o movimento de oração ali que começou com a gente ali. Nós somos frutos dessa obediência, né? Sim. Nós somos frutos dessa obediência. Eu mesmo posso dizer que sou praticamente um fruto dessa obediência, né? Eu me converti em 2014, já existia esse mover de oração. Eu e o Giovanni, né? Que hoje nós dois estamos aí liderando essa parte do mover do relógio profético por enquanto, né? Você também é de 2014, sua 2014, nós convertemos também. Isso. E aí, é coisa de filho, né? De família, né? De irmão. Nós convertemos, e aí a gente começou a ir para as ruas evangelizar, nós se conhecemos nas ruas, evangelizando, nós não lembramos quando, como, nós se conhecemos na rua, e depois do evangelismo, eu lembro que nós fomos para 24 horas de oração que estava tendo na igreja Semeando a Graça ainda, da pastora Maristela. Sim. E eu tive uma experiência sobrenatural com Deus ali, né? No início da minha conversão. Amém. E desde quando eu me converti, até hoje, né, eu tô nesse mover dos 24 horas, né, fruto dessa obediência, né, de me converti, a minha denominação na época não permitia eu participar, mas graças a Deus o pastor que estava lá, ele gostava, então ele deixava eu ir, então eu tive ali desde 2014, no final de 2014, ali eu me converti no meio do ano, eu tive participando, né, e hoje nós estamos aí ajudando, né? Tô ajudando o Gi agora nessa parte de liderança e a gente estamos fazendo até hoje, galera. Tô sem dormir. Nós estamos em 24 horas de oração e adoração. Tá acontecendo aqui, horas. Por isso a pastora está aqui conosco, né? Está acontecendo 24 horas de oração e adoração. E até hoje nós varamos, né? 12 horas, nós dormimos às 12 horas, dormimos não, ficamos 12 horas na igreja orando, às vezes 24 horas orando, né? Fruto dessa obediência. Sim, Amém. E não só isso, mas vejo que na cidade também há uma mudança espiritual, assim. Todos os missionários e irmãos que viajam para Naviraí
E eles sempre falam, né, isso para mim, e não só para mim, mas para as pessoas, assim, nossa, na Viraí tem algo diferente. E claro, eu sei que não é o único lugar, eu sei que tem outros lugares que Deus está levantando, pessoas, moveres, mas tem algo diferente na cidade. Espiritualmente falando, parece que o céu é mais aberto, assim, é uma coisa boa, né? E inclusive na igreja, né? Na Sara de Naviraí, né? Tem algo especial, assim, que até mesmo pastores de outras igrejas, de outras denominações, que passam por lá, sentem isso, né? Eles falam, não, isso aqui tem algo diferente. Às vezes eles falam no louvor, às vezes eles falam, né, na pregação, mas alguma coisa no espírito chama atenção. Você crê que isso se deve à obediência, né? A esse mover de oração, a esses passos? Sim, com certeza, né? Porque o que abre os céus é a oração, né? Com certeza. Porque nós vivemos uma guerra espiritual, né? Nós vivemos uma guerra espiritual e quando você começa a estabelecer a oração, e se for a oração e a adoração juntos, então aí é uma bomba mesmo contra o inferno, né? Então muitas vezes nós queremos evangelizar, nós fazemos a obra de Deus, mas às vezes você vê que as pessoas não estão prontas, né? Os corações estão fechados. Então, às vezes, nós queremos fazer na força do braço. E realmente estamos cumprindo o ID. Mas o que Jesus ensinou ali em Atos, Jesus ele já mostra qual é o caminho. Antes dele, né, dizer, antes dele enviar, na verdade, ele os enviou, mas o que ele pediu? Que antes deles saíssem, eles fossem aguardar em Jerusalém até que do alto eles recebessem o poder. Então, depois que eles receberam esse poder, aí eles saíram, aí os demônios se submetiam, aí houve muitos milagres, maravilhas e principalmente muitas conversões com uma só pregação, sem programar, né, sem marcar culto, sem nada, foram mais de 3.000 almas, né, que se converteram. Então a gente vê, a oração ela faz toda a diferença, né? Causa um impacto. Toda a diferença, todo o avivamento ele foi precedido com oração, de oração. Às vezes muitos anos de oração, né? Isso mostra também que não é pela nossa força, né? Porque quando a gente ora, a gente não tá agindo no natural, né? A gente tá ali pedindo para Deus agir, né? A gente está clamando para que Ele faça e declarando que Ele vai fazer, né? Então, eu acho que isso, quando o poder vem do alto, porque é através do Espírito, né? Eles agem. Isso. Já não é mais a força deles, né? Já ainda nesse assunto, mas saindo um pouco agora, né, de Naviraí, mas indo para o Brasil. Hoje, o Brasil está pronto para um avivamento? A igreja, no caso, no Brasil, ela está pronta? Ou você acha que tem algo que precisa ser ainda trabalhado? O que você pensa sobre o avivamento no Brasil? Bom, eu vou colocar aquilo que eu sinto, né? Qual que é a minha visão a esse respeito. Como a gente tem falado aqui, Deus tem levantado movimentos de oração em todo o Brasil, em todo o mundo, né? Mas a gente percebe que esse mover de oração, de relógio de oração, de busca, de busca por avivamento, por um renovar, tem se espalhado pela nossa nação, né? Eu creio que Deus, Ele está preparando. Eu creio que o Brasil, ele está chegando no ponto em que Deus pode derramar o avivamento. Porque o que Deus tem falado, assim, sempre quando Deus me fala sobre o mover do avivamento, eu percebo, assim, uma coisa em Deus, né? Vou usar essa palavra, uma coisa em Deus, que
Deus, ele só vem onde tem fome e sede. Meu Deus. Deus não vem onde não tem fome e sede. Até uma das coisas que Deus falou, até num dos 24 horas, e só aqui compartilhando com vocês, queridos, todo mês tem algo novo. Deus fala algo novo, Deus dá uma direção nova. Então, mais uma vez, quando a gente está no nosso lugar de obediência, nós nos abrimos para o fluir de Deus, nós nos abrimos para ser realmente canal de bênção de Deus, né? Na vida das pessoas, né? Para cumprir o sonho de Deus para a nossa vida. E uma das coisas que Deus me mostrou, né? Falou comigo num dos 24 horas, foi aquele texto ali, né? Vocês vão achar até estranho, né? Mas quando Deus traz revelação, não tem explicação. Quando fala ali da fome que houve no Egito, né? Havia tido 7 anos de fartura, depois começou os anos de fome. E aí as pessoas iam falar com o faraó para poder comprar alimento, o alimento que José tinha estocado, né? Para que não houvesse, para que houvesse suprimento em toda a terra, né? E as pessoas procuravam José. E ali, eu não lembro se é em Gênesis 41, é por aí, eu sou ruim de referência, mas bem no finalzinho ali, quando fala dessa fome, aí tem um texto que fala assim: quando a fome se espalhou por toda a terra, José abriu os celeiros. Sabe, quando eu li isso aí, o Espírito Santo me trouxe o entendimento. Eu falei, meu Deus, é isso que vai acontecer. Quando a fome por Deus estiver se espalhado, quando as pessoas elas estiverem famintas, principalmente as pessoas da igreja, viu? As pessoas, porque as pessoas do mundo, eu já vejo que elas têm fome de Deus. Essa questão de buscar no pecado, nas coisas, né? Em coisas, já é um sinal de que a pessoa ela está buscando, ela tem uma fome por algo que ela não sabe o que é ainda, né? Mas a igreja precisa ter essa fome. A igreja precisa ter esse despertamento. A igreja precisa sentir essa necessidade. A igreja precisa desejar, viver um avivamento. Porque se você não desejar, você vai se conformar com uma vidinha normal. Vai aceitar. Vai na igreja, faço o meu ministério, faço minha parte, volto para casa, aí vou viver minha vida secular, que não existe. Vida secular, não existe vida secular. Quem é de Deus é de Deus. Então a sua vida secular não é vida secular. O seu trabalho tem que ser um ministério. O seu relacionamento na família tem que ser um ministério. Uma oportunidade de você demonstrar a glória de Deus, o poder de Deus, de você evangelizar aqueles da sua família que ainda não se converteram. Então, eu vejo que Deus ele está preparando sim o Brasil para derramar esse grande avivamento. Como que Deus preparou? Deus quebrou muita coisa através dessa pandemia. Deus quebrou muitos sistemas, né? O sistema da mídia evangélica, vamos dizer, do marketing, dos shows, gospel, né? Então, eu vejo que Deus ele quebrou muita coisa que estava errado, muita idolatria. E eu nunca ouvi falar tanto de avivamento, pregar tanto de avivamento e da volta de Jesus do que nesses 2 anos de pandemia. Agora. Quer dizer, até então você só ouvia falar, a maioria das igrejas só se falava em prosperidade, em bênção, em crescimento, realização de sonhos, coach não sei o que lá, coach gospel, parará, parará. Mas quando começou a pandemia, parece que as pessoas começaram a acordar. Eu entendo esses 2 anos da pandemia como os anos de fome, né? Tava todo mundo de boa, todo mundo nos 7 anos, vamos dizer, da prosperidade, né? E a maioria nem guardou, né? Não fez igual José, não estocou, quer dizer, não reservou do que tinha de bom para Deus, né? Só se guardou para si. Aí quando veio a pandemia, então eu creio que Deus ele deu um choque assim de realidade. Então o povo de Deus começou a acordar e perceber
né? É claro que muitos se esfriaram ainda mais, muitos se frustraram, muitos se afastaram. Mas eu creio que Deus, ele deu assim uma quebrada, né? Eu vou usar essa expressão. Ele Deus deu. preparou. Eu creio que a pandemia, ela foi o começo da preparação, né? Para que as pessoas tirassem o foco nas coisas que são da terra e comece a olhar para as coisas que são do céu, como Jesus ensinou, como os apóstolos ensinaram, né? Olhar e ajuntar tesouros, que Jesus falou, ajuntar tesouros no céu, né? Se o seu tesouro estiver aqui, o seu coração vai estar aqui, né? Mas se o seu tesouro estiver no céu, o seu coração vai estar lá. Então, querido, assim, eu vejo que o avivamento, ele virá quando a fome se espalhar. Então, eu creio que a fome está se espalhando. Sim. Eu creio que com essa pandemia, Deus trabalhou isso na igreja dele aqui no Brasil. Falo do Brasil, porque tem lugares do mundo, né? A igreja perseguida vive outra realidade. Eles já estão em avivamento há muito tempo. Eles têm muita fome. Eles valorizam cada culto, quando eles podem ir para um culto, né? E a nossa realidade aqui já era, como eu sempre falo para a igreja, né? Aqui virou modinha ser crente no Brasil, né? Gospel, muita gente gospel, muito mais famoso, ganhando mais dinheiro do que os seculares, né? Os do mundo. Então, quer dizer, muito fácil, né, gente? Muito fácil. Na minha época, que eu era criança, eu sofria bullying na escola por ser crente. Então, isso não existe mais hoje, virou moda, né? Hoje as músicas evangélicas são tocadas nos supermercados, né? É algo assim que todo mundo segue. Então, o que aconteceu? A igreja ficou deitada eternamente em berço esplêndido, né? Como diz o hino nacional. Muito tranquila, né? Sem perseguição, né? Sem peso, sem preço. E então eu vejo que com tudo isso que está acontecendo, Deus, ele está preparando a igreja para realmente receber o grande avivamento. Eu lembro de um dia que eu compartilhei algo com a senhora sobre um sonho que Deus me deu. Eu tive um sonho que nós estávamos numa casinha na beira da praia. Senhora, nós estávamos estudando a Bíblia, assim, tinha um quarto, eu estava no quarto estudando, a senhora também estava nessa casa, e eu vi uma grande onda vindo, né? E essa onda, ela batia, assim, entrava dentro da casa, né? E eu lembro que inundava e molhava os livros de teologia, molhava tudo que a gente estava estudando, e eu falava, pastora, nossa, e a senhora falou, não, essa é a onda de Deus, esse é o avivamento de Deus, deixa molhar, deixa estragar, Deus está estragando tudo, sabe? E eu guardei isso no meu coração, compartilhei com a senhora. Amém. E eu creio que realmente essa onda está por vir, né? E essa onda, e recentemente eu voltei a sonhar mais 2 vezes esse mesmo sonho, eu falei, meu Deus. E nos 12 horas, né, nós, através da senhora, né, desse sonho, dessa obediência, né, nós também agora damos esse início através do relógio profético, 12 horas aqui em Dourados, né, na cidade onde nós estamos atuando como missionário, né, e aqui a gente viu esse crescimento, né, e é fruto de tudo isso, né, a gente lá na Viraí acostumados a rodar a noite na igreja orando, toda sexta-feira, todo 24 horas a gente estávamos lá presente, né, e a gente trouxe essa visão para cá dos 12 horas, né, e aqui aconteceu um boom, assim, a gente assustou, né, nós começamos, o primeiro 24 horas foi só o Giovanni orando. Aí no segundo, eu acho que eu fiquei a tarde inteira tocando violão e orando, foi na aldeia. E agora, com um ano, né, um ano que nós estamos aqui, teve o último 12 horas, né, fora esse 24 horas que está acontecendo hoje, está sensacional, né, mas nos últimos 12 horas de madrugada, sempre nos 12 horas ficava só eu e Giovanni, né, e no último 12 horas nós contamos 45 jovens orando e buscando a Deus de madrugada. Então eu creio que é essa fome e sede, né? Sim, e já faz meses que nós estamos orando, fome e sede, fome e sede. E vem jovens agora rodar a madrugada, que era 2, hoje só fixo, nós já temos a média de 8 jovens que vão na madrugada orando, todas 12 horas aqui em Dourados. Então eu creio que essa fome, essa sede realmente está tocando, está chegando. Sim.
Sim, é uma terra que já tem sido preparada há muito tempo, né? Eu acredito que antes muitos pagaram um preço para que hoje a gente tivesse a liberdade, né? E só que aí a igreja cresceu muito, né? A igreja no Brasil. Só que aí vem muito joio junto, né? Vem muito joio. Sim. Então, às vezes, dentro da própria igreja, né, cria-se sistemas religiosos que dificultam separar o trigo do joio, né? Mas, em relação, né, a tudo isso, você, então, vê que está próximo, né, um avivamento no Brasil, talvez só falta... sinto isso. Falta, assim, talvez essa faísca, né? Mas como você imagina que será? Agora, assim, se Deus já falou algo, né? Ou supostamente, não sei. Mas como você imagina que será? Olha, até você me perguntando, desde o final do ano passado, Deus tem trazido uma certa indignação com essa geração, com a geração de vocês. Oh, Deus. Assim, porque eu vi que muitos desistiram, né? Mais ou menos eu percebo já acontecendo com essa geração de 20 e 30, o que aconteceu com a minha, né? Que muitos, eu lembro de quantas pessoas que começaram comigo servindo a Deus e que foram cada um cuidar da sua vida, né? Desistiram do seu propósito. E eu já vejo isso, né? Já vejo muitos jovens que foram muito usados por Deus, foram muito tocados e que têm um chamado tremendo e que você vê que escolheram fazer outras coisas. Então, Deus tem me usado também para exortar bastante esses jovens e isso tem me preocupado e eu comecei a orar a esse respeito e até vir um certo desânimo. Eu falei, Deus, como que vai ser? Né? Eu já estou com mais de 50, né? A minha geração já está com mais de 50. A gente, só para você ter uma noção, né? A gente já tem mais de 20 anos à frente de uma igreja e esse movimento de oração já vai fazer 10 anos. Quer dizer, igreja entrando ou igreja saindo, nós continuamos fazendo da mesma maneira. Hoje, nós começamos com 3 igrejas. Nós já chegamos a ter umas 10 igrejas, Naviré é uma cidade pequena, nós já chegamos a ter 10 igrejas participando do 24 horas. Hoje nós estamos com 3 igrejas novamente, porque às vezes o pastor vai embora e o outro que chega, né, na denominação não entra. Acontece muito isso. Mas nós não desistimos, nós continuamos fazendo. Então, a minha geração tem essa característica dos que ficaram, o remanescente que ficou, a gente vai até o fim, a gente permanece. Tem essa característica da perseverança. E eu já vejo assim que na geração de vocês já é mais difícil ter essa perseverança com aquilo que Deus pede, né? Então veio assim realmente uma preocupação. E eu até percebi, ouvi assim até grandes homens no Brasil praticamente pregando a mesma coisa. Eu falei, meu Deus, acho que é o Espírito Santo que realmente está assim, nos usando com essa preocupação com vocês que são os filhos, para que vocês continuem carregando esse peso da obra de Deus, que vocês não deixem o bastão cair por terra, mas que vocês cumpram, né? Continuem cumprindo o ID de Jesus, né? Continue fazendo jus a essa grandeza do que é a obra de Deus, o reino de Deus. E aí, orando sobre isso, falei, meu Deus, até, Senhor, né, o que vai acontecer? E Senhor, se eles não... que geração Nutella é essa, meu Deus? Não, e se eles não responderem, meu Deus, como isso vai ser? Aí Deus me deu uma palavra. Falou assim, o que é impossível para os homens é possível para Deus. E aí, num desses últimos cultos, Deus me usou até num dom que eu nunca tinha sido usada, até fiquei... Foi no último 24 horas, Deus me usou, assim, eu orando em línguas veio a interpretação. E até é diferente, porque não é uma profecia, é só uma frasezinha curta, eu até levei quase que um susto, mas eu entendi o que eu estava orando, né? E aí no culto, quando eu estava ministrando louvor, Deus novamente me deu uma interpretação de línguas e falou 2 frases assim, vocês verão o que eu vou fazer.
e repetiu: vocês verão o que eu vou fazer. E eu senti, quando Deus falou isso, eu senti assim, que Deus está para derramar um grande mover. Um avivamento assim, eu acredito que é um avivamento como essa onda mesmo. E Deus já me deu também, assim, sonho, né? De visão de uma grande inundação, porque é uma promessa da palavra de Deus também, que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as ondas cobrem o mar. Então, eu creio que esse grande avivamento que Deus está para liberar é como uma inundação mesmo, é maior do que todos os outros. Eu creio que é maior que todos os outros. E a outra frase assim que Deus falou foi, né, vocês verão o que eu vou fazer. Quer dizer, Deus mostrando que é Ele. Por isso que nós precisamos o quê? Nos dispor. Não somos nós que vamos convencer as pessoas, não somos nós que vamos fazer, nós vamos continuar orando, nós vamos continuar no nosso posto, mas quem vai fazer vai ser Ele. E a outra frase foi assim: quem viver, verá. Meu Deus. E aí eu já falei: Deus, eu quero viver. O pentecostal que é em mim já quer dar uns glórias. Não quero morrer. E sabe, querido, veio uma sensação assim de que, até como falei, será que... Porque tem pessoa que acho que não luta muito para viver os sonhos de Deus, né? Para viver esse avivamento, né? E Deus falou assim: quem viver, quem estiver vivo, verá. Amém. Quer dizer, Deus realmente, Ele tem falado que Ele está para derramar. Eu creio que está próximo, né? Para derramar esse grande mover, porque a grande colheita, né? Precisa, né? É necessário que haja essa grande colheita de almas mundial. E como que é para a senhora, pastora, lidar com esse mover, né? 10 anos já de oração, 10 anos de casa de oração, de buscar em unidade, né? Como que é esses turnos? Como que funciona esses turnos? A senhora tem uma equipe? Tem bastante gente para fazer? Ou como é que é? Vou deixar 2 perguntas, vou deixar essa, né? Como que... E também, assim, qual é a maior dificuldade que a senhora encontra para manter esses 10 anos aí de oração, né? Parece que foi esses dias, a senhora falou que estava fazendo 7, mas já está fazendo 10, meu Deus, tá voando o tempo. 10 anos. Contando das 7 horas, né? Porque o início, 24 horas é 9 anos, né? Fez agora em abril. Agora, o movimento mês de oração começou com 7 horas. Então, vai fazer 10 anos. Então, a dificuldade é essa rotatividade. Justamente essa inconstância. Que muitas pessoas, elas começam algo, por exemplo, ela entra num turno, coloca o nome e tal, começa, mas daqui 2 meses ela já não está mais. Então, essa é a grande dificuldade. Foi o meu? Ajuda aí, Hugo. Meu Deus. Hugo, já repete a primeira pergunta que eu esqueci já. Tá. O Hugo fala um monte de coisa e faz a pergunta tudo embolado. Tá, vamos lá. A primeira. Beleza, a primeira pergunta é como que funciona os turnos, né, desse relógio, como que funciona, como que acontece, como a senhora tem uma equipe para isso? Pergunta do Socrem e pergunta do Enem, né? Ela vem com texto antes para explicar. Pergunta do Hugo. Ele vai ter que fazer de novo a pergunta? Não, ele é o comentarista da zoeira. Ele tá zoando mesmo. Fica tranquilo, que eu tava quieto até agora que eu tava dormindo um pouco. Então eu vou voltar, né, para responder a sua pergunta. O 24 horas em unidade, né, com as igrejas, iniciou em 2013. Em 2014, Deus trouxe a visão da gente começar a fazer o dízimo das 24 horas. Porque a visão é um dia ter 24 horas sem cessar na cidade, né? Pela cidade, pelo Brasil, pelo avivamento, né? Por tudo aquilo que Deus colocar no nosso coração. Então, só que aí nós começamos só ali na minha denominação, né? Que a gente pastoreia. Então, nós começamos em 2014, em abril também de 2014, nós começamos a fazer os turnos
de oração e adoração. Nem todos os turnos tinham as duas coisas, né? Mas a gente procurava. Quando não dava para ter adoração e intercessão, tinha pelo menos intercessão. Então nós começamos a fazer 2h40, né, de domingo a sábado na igreja, né? Cada um escolhia um horário, colocava um líder para cada turno, né? Ou esse líder podia ser ou intercessor ou adorador. E ali nós começamos, né? É claro que a gente continua até hoje com os turnos, nós ainda não conseguimos ter... Nós temos um lugar onde a gente chama de casa de oração, né? Que é uma sala fora da nossa igreja local, só que a gente ainda não conseguiu que esses turnos sejam feitos ali naquele local pelas igrejas que participam do 24 horas. Na verdade, o que Deus tem feito? Por exemplo, nós temos os turnos ali na nossa igreja local. A pastora Maristela, da Semeando a Graça, tem também a torre de oração na igreja dela, tem oração também todos os dias, né? E até comentando sobre as outras igrejas, essas igrejas, várias igrejas que participaram e hoje não participam mais junto com a gente no 24 horas, elas têm também, às vezes, o seu 12 horas de oração uma vez por mês lá na sua igreja, né? Então, Deus tem feito isso. Então, na verdade, hoje nós ainda não conseguimos formar as 24 horas. Mas nós temos turnos de oração todos os dias na igreja e em outras igrejas na cidade. E nós também não conseguimos, porque muitos dos nossos líderes, né, pessoas que tinham essa visão, igual você, igual o Gabriel, igual o Giovanni, eles foram enviados e estão espalhando essa visão para outros lugares, né? Então, isso acontece bastante ali em Naviraí. Tem vários jovens que vão, né? Alguns vão embora por chamado de Deus, outros vão porque vão estudar fora, etc. Acontece, aí vem a questão da dificuldade, a dificuldade de realmente formar. É porque a gente sempre tem que estar formando novos, com os novos que vão chegando na igreja, outras pessoas que Deus vai despertando. Porque tem várias pessoas que vão sendo enviadas, né? Sim. Mas cada um que é enviado também vai levando essa visão adiante. Eu queria pedir agora, rapidamente, para o nosso amigo Pinguines fazer a pergunta que ele está aguardando ali. Ai, Jesus. O Pinguim está ali com as perguntas do público. R$30 para fazer cada pergunta, viu? A pergunta da galera aí, Pinguim. Tem algumas perguntas aí? Perguntas dos nossos internautas. Espera aí que o celular é um pouco lento. Igual o Pinguim. É um LGzão. Vamos lá então fazer as perguntas dos nossos internautas. E a primeira pergunta aqui é: qual foi a experiência mais impactante que a senhora teve no 24 horas? Inclusive, essa pergunta é da Gabi. Abraço, Gabi. Ah, é? Qual Gabi? É da Gabi, a Gabi. A Gabi. Gabi doida. Oi, Gabi. Te amo, Gabi. Saudade de você. A experiência mais impactante... Olha, são 10 anos, né, gente? Muita experiência. São 10 anos. Mas uma coisa, assim, que... duas coisas que eu não esqueço, né? Foi quando a gente fez um movimento. Esse movimento, até só falando... Eu tenho essa mania, né? Acho que é coisa de professora. Responder já explicando o contexto, né? O 24 horas, queridos, embora, igual eu falei, hoje nós estamos com 3 igrejas, né? Porque a gente tinha 4 até o ano passado, mas o pastor foi embora e a outra não entrou ainda. Mas a gente tem liderado outros movimentos de oração, de unidade. Por exemplo, quando teve aquele surto do H1N1, nós fizemos um movimento de oração, né? Deus deu a direção de orarmos e jejuarmos 3 dias e quase todas as igrejas da cidade participaram. E ali, né, cada uma estabeleceu o seu horário no seu próprio templo, né? E ali quando eu estava orando sobre... Não tem como, né? Não orar sobre avivamento, né? Eu sempre oro
por avivamento. E Deus, assim, ele me falou, assim, muito forte, falou que o avivamento em Naviraí viria como a conquista de Jerusalém. Jerusalém, ela foi conquistada pelos esgotos, né? Os valentes de Davi, eles entraram pelos esgotos, né? E os habitantes de Jerusalém falavam: aqui, Davi, você não vai entrar aqui, até um coxo, um aleijado vai matar você, né? É mais forte do que você, do que seus homens. E ali, e quando eles menos perceberam, os valentes de Davi já estavam conquistando a cidade. E Deus, assim, falou isso comigo. Falou: olha, Naviraí vai ser conquistada igual Jerusalém. Vai ser escondida por um exército escondido que ora, que jejua, que adora no oculto, no escondido. E quando o inimigo menos perceber, a cidade vai ser tomada. Já foi tomada. Meu Deus. Então isso aí para mim é um dos nortes, né, para a gente continuar nessa visão de oração. E eu lembro assim que um outro mover muito forte foi quando Deus me deu a visão do exército. Veio até essa visão da própria aliança de pequenos, né? Quando Deus me falou do exército que ele tinha, né, no Brasil. Do exército. Sim. Que foi até essa palavra, essa né? xícara, gente, só para vocês entenderem, foi da conferência Avamento Now que a gente fez e que o tema era o exército que Deus está levantando para esse tempo. Baseado nessa palavra. Isso foi, se não me engano, foi no início de acho que foi em 2017. Não sei se você lembra, Gabriel, qual foi o ano que a gente foi no Fire, naquela conferência lá em Curitiba? 2017. 2017? Eu ouvi a senhora pregando isso em 2018. A senhora pregou. Nós fomos em setembro, né, de 2017. Sim. Então, se não me engano, foi em maio de 2017. Deus me deu uma visão. E eu não sou de ter visão. Sou mais de ter sonhos, né? E no momento, no culto de abertura do 24 horas, estava muito forte, um mover muito forte. Inclusive, enquanto eu estava tendo essa visão, outro irmão também teve uma visão do exército. E eu vi, assim, um exército em forma com uma formação. Só que não era a formação normal de exército. A formação era em forma de um arco entesado, né? Arco entesado é aquele arco que está pronto para lançar a flecha. Mas eu via o arco mesmo. Todos organizadinhos, nesse formato, né? E só que esse exército estava todo abaixado. Eu sabia que eles escondiam alguma coisa aqui aqui, né? No peito ventre. Aqui, no ventre, né? Eu percebia que era uma luz, algo assim, mas estava ali escondido. Todos preparados, como se estivesse aguardando uma ordem, uma palavra de ordem. E aí, no outro dia, no momento profético, Deus falou novamente através de um outro homem de Deus, né? De um homem de Deus. Ele falou que Deus tinha um exército escondido. E aí, quando a gente estava lá na conferência Fire, Deus me deu novamente a mesma visão, confirmando, desse exército. Só que aí o exército estava na mesma formação, na formação de arco pronto a ser lançado, só que estavam de pé e correndo, todos organizados. E o que eu percebia? Que realmente havia uma luz aqui no ventre. Então, quando esse exército se levantava, mais ou menos parecido com o que aconteceu com Gideão, que quando eles quebraram os cântaros, né, a luz apareceu. Então, aí eu via esse exército agora correndo, e a roupa que eles usavam era de mergulhadores. Então, muito interessante, porque o que Deus tem mostrado? Que o grande mover de Deus, um grande avivamento, será como uma onda, né? Uma inundação. Meu Deus. Então, eu creio que esse foi um dos momentos mais fortes, porque Deus, é como se Deus estivesse assim mostrando qual o motivo, né? Qual é o propósito? Por que Ele nos tem
levantado, porque, gente, não são muitas pessoas, são poucas pessoas, né? Os turnos são pequenos, poucos turnos tem várias pessoas orando, o culto de abertura também nunca é muita gente. Quando se fala em oração, todo mundo sabe, né? Culto de oração são os menores das igrejas, né? E no 24 horas não é muito diferente, mas o que a gente vê é que esses poucos guerreiros Deus tem usado para que Deus faça grandes coisas, né? Através desse mover. E vocês têm um evento do 24 horas? Nós temos. Todo mês nós nos reunimos, né? Revezando entre as igrejas que participam. O evento é uma vez por mês. E assim, de tempos em tempos a gente faz algum congresso, trazendo alguém que tem essa visão, né, 24/7, da tenda de Davi, para que haja um treinamento, né? E se alguém para quiser as também equipes. chamar a senhora para isso, também consegue. Sim, Como tô à que disposição. funciona para chamar, então, por exemplo, para alguém entrar em contato, você ir lá ministrar ou levar um treinamento? Entra em contato com você direto ou pelo Sim. Giovanni? Pode ser comigo, pode ser através de vocês, né? Da Aliança, o Giovanni, o Hugo aí. No Estou à Instagram do disposição. Relógio de Oração. Isso, Né? Relógio isso. Profético. Aham. Faz aí sua última pergunta para a Última gente poder pergunta, e vamos lá, encaminhar então, para para o o encerramento deste Maravilhoso culto. LG. Mas já tá Luiz. acabando. Demora 3 dias para abrir. Por conta da correria, né, gente? Hoje foi um pouquinho menor, mas a gente vai chamar a minha mãe aqui, A pastora Rose, a mais pastora uma vez. Rose, mais vezes para estar compartilhando, que é um assunto que dá para falar horas, né? Esse só foi um tema, né? Oração, né? Sim. Colocar tantos testemunhos, né? Gabriel, eu quero fazer uma pergunta para você, que Ixi. uma das coisas que eu lembro que O Deus jogo virou, hein? Deus falou com você uma vez, e você compartilhou comigo, você já fazem vários anos, né? Bem antes da aliança existir. Falou sobre o que a oração e o louvor fazem, né? Acho que foi um sonho que Deus te deu. Ixi. Você lembra? Eu tenho tanto Eu lembro sonho. assim, a oração, ela tipo, eu não lembro qual deles, né? A oração, ela derruba o inimigo e o louvor acaba de derrotar. Eu lembro que é algo assim, né? Deus falou. Eu lembro disso, mas acho que faz tanto tempo, eu devo ter anotado em algum lugar, assim. Mas assim, sobre avivamento, né, uma coisa que Deus sempre me mostrou muito forte, acho que foi o sonho onde ele me mostrou um avivamento mais forte que eu lembro, é que quando ele vinha, né, esse mover, Deus ele falava assim para mim, uns plantaram, ainda outros regaram, isso num sonho, né? Mas vocês vão colher deste Meu avivamento. Deus. Amém. E Glória ainda a Deus. terminava dizendo, por isso ninguém deve se orgulhar. Sim. Então eu vejo muito isso, né? Eu não lembro certinho desse sonho específico do louvor, mas eu vejo que hoje esses movimentos de oração no mundo e no Brasil também, né, que tem acontecido, estão regando algo que os nossos avós, né, plantaram. Sim. Que nem você falou quando você era jovem, ser crente era motivo de chacota, né? Sim, sim. Chacota bem velho. Vamos colocar de bullying, né? Que é mais, Bullying, mais atual. moderno. Atualizar as falas aí. Então assim, então os primeiros cristãos evangélicos, né, homens e mulheres de Deus mesmo que vieram, eles sofreram muito, né, bastante. para que o evangelho hoje estivesse livre. E já a sua geração regou, né, semeou, então trouxe oração, trouxe Bíblia, mas agora Deus está levantando, né, essa próxima geração que eu acho que talvez seja até da minha idade para baixo, assim, adolescentes também têm sido Sim. levantados por Deus, para que venham colher de tudo isso, né? Então, eu acho muito importante a gente não se orgulhar, né? Até algo que eu trabalho muito com os meninos,
sobre, beleza, você está orando bastante, beleza, você está lendo bastante a Bíblia, mas você só está fazendo isso porque é o Espírito Santo que está te movendo a fazer isso, né? Lembrar que é dele, por ele, para ele, né? Então eu acredito que esse avivamento que vai vir, a gente ter essa base, né, de uma vida com Deus, de uma vida de louvor, não só na frente dos outros, mas no secreto, né? E principalmente de não se orgulhar, assim, né? Que é algo que eu vejo muito na galera que às vezes Deus levanta, né? Para um movimento, para um mover, e aí de repente começa a cobrar cachê. Começa a ficar Começa a cobrar cachê, aí aumenta já o seguidor no Instagram. já tem bastante seguidor. Então, esquece de onde saiu, né? Esquece de onde saiu. Por isso que eu deixo o Pinguins ali nos bastidores ali, porque senão sobe a cabeça, né? Preconceito, Faz a sua pergunta, cara, pra gente encerrar esse podcast de hoje. Vamos lá então, não é minha pergunta não. Pergunta dos internautas. Eu sei lá quem fez essa pergunta, mas provavelmente você deve saber. Mas como manter a vida de devoção em meio a circunstâncias difíceis? Bem diferente do que a gente está conversando, mas bem legal, né? Sim. Olha, eu creio que é um pouco disso que nós falamos, né? A Bíblia fala que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos, né? Então eu vejo que como manter? Você tem que perseverar, você tem que continuar mesmo não sentindo, né? Tem fases da nossa vida que a gente vive crises, né? Vive dificuldades. Tem fases também que é claro que nem todos os dias nós vamos conseguir buscar a Deus com excelência. Nem todos os dias nós vamos ter o mesmo tempo. Tem fases que realmente a gente fica muito agitado, com muitas ocupações. Todos nós passamos por isso. Não importa se você é adolescente, se você é jovem, se você é adulto, se você é velho. Todos nós passamos por isso. E realmente depende da pessoa, né? Tem pessoa que ela, na verdade, ela até se desperta mais para buscar a Deus quando ela está passando por uma crise. Outras não, outras para elas já é mais difícil. Às vezes a pessoa se magoa, se frustra. Mas eu vejo que o segredo é você viver pela fé. E o que é viver pela fé? É você fazer o que você sabe que você tem que fazer, é você buscar a Deus, é você orar. Como eu falei, nem todos os dias você vai conseguir com a mesma qualidade, nem todos os dias você vai conseguir orar e ler a Bíblia, mas você tem que perseguir isso. E não existe outro segredo. O segredo para você se manter firme na presença de Deus é você ter a sua vida de oração, você ter a sua vida da palavra e, detalhe, ouvir pregação, ler livro não substitui a Bíblia. Se você tem menos tempo, então você leia a Bíblia, não ouça pregação, não leia livro. Faça isso em outro momento. Mas o seu devocional, que é oração e Bíblia, porque você vai falar com Deus e você vai ouvir a Deus. Então isso aí não muda. Não adianta, as pessoas podem inventar todos os métodos. Para você ser mais X, faz isso, faz aquilo. Mas o básico é o arroz e feijão do cristão. Oração e Bíblia. Oração e Bíblia. Bíblia e oração. Né? E aí você vai ter a direção de Deus para todas as áreas, inclusive para resolver as suas crises, suas dificuldades, para diminuir a ansiedade, né? É claro que a adoração faz parte, né? Geralmente, né, eu gosto de orar ouvindo adoração. Para mim, por exemplo, já ler a Bíblia não funciona com adoração. Eu me desconcentro, né? Eu preciso ter uma concentração total. Quando eu estou lendo a Bíblia, já desligo a adoração, só quando eu estou orando. Detalhe que eu quero já aproveitar, dando uma dica, porque hoje a gente tem várias pessoas. Hoje não, sempre teve, né? Mas hoje é identificado que tem pessoas que, por exemplo, ela tem dificuldade com leitura. Eu ouço vários, principalmente jovens, que vem conversar comigo e fala: pastor, se eu for ler a Bíblia, né, a Bíblia escrita ou mesmo no celular, eu durmo.
Então, se esse é o seu caso, o que você tem que fazer? Tem que baixar a Bíblia em áudio, você tem que ouvir a Bíblia. Então, não importa se você vai ouvir ou se você vai ler, mas você tem que manter a sua vida devocional. Se você é muito ocupado, quase não tem tempo para ler a Bíblia, baixa, coloca no carro enquanto você está indo para o trabalho, né? Coloca num fone de ouvido, você está andando na rua, está ouvindo a palavra, né? Porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, você não vai conseguir vencer nos dias difíceis se você não tiver essa base, que é oração e Bíblia. Então, eu responderia que para vencer, continue orando, continue lendo a palavra, continue congregando. Não pode deixar de congregar, por quê? Porque é um mandamento da palavra de Deus, porque Deus não trabalha com cavaleiros solitários, Deus é uma família e Deus trabalha com a família, a igreja é a família de Deus, é o corpo de Cristo, nós precisamos uns dos outros, né? Um ministra o seu dom, né? O que está fraco recebe do que está mais forte, né? Aí o dia que você que está forte, você ajuda o que está fraco, então isso é igreja. Então esse é o segredo para continuar firme, né? Mesmo nos momentos difíceis. Amém. Amém, pessoal. Nós vamos para as considerações finais, né? Fala aí. Está acabando o nosso podcast, está acabando esse Braseiro, né? Mas vamos marcar, né, com a pastora de novo, para voltar aqui, a gente se aprofundar. Se você tiver alguma ideia de tema, galera, manda pra gente, fala conosco, pra gente estar aí convidando a pastora, né? Já vamos deixar aí. Sim. Pastora, estiver por aqui. Inclusive, se você quiser, né, então convidar a pastora Rose para, né, fazer uma ministração, levar um seminário, entre em contato, né, pelo Instagram. Pode ser o da Aliança mesmo, que a gente tem o contato dela, para te passar certinho, que acho que você não é muito de Instagram, né? Não. Instagram não é forte. Mas o Instagram é missionário. O Instagram da pastora, gente, além dela fazer tudo isso, ela ainda faz artesanato, né? A pastora ainda faz artesanatos e vende. Ajuda para missões. E vende esse artesanato para ofertar em missões. Então, vai lá no Instagram dela, a gente vai deixar aqui na descrição também o Instagram dela, compra lá artesanato e ajuda ela a abençoar missões. Sim. E, cara, eu quero falar algo muito importante para vocês. Eu quero falar para vocês sobre a Escola de Missões Forja. Se você ainda não foi lá, não visitou a nossa página, não conheceu a nossa Escola de Missão, não perca mais tempo. Cara, tá incrível as aulas. Deus entregou um conteúdo completo e você que quer ser missionário, que tem esse chamado, quer entender mais sobre oração, sobre adoração, sobre casa de oração, temos aulas sobre isso, nós falamos sobre vários assuntos. Então, nós vamos deixar o link aqui na descrição, vai lá, confere o nosso curso, se inscreva, faça esse curso. Essa escola é principalmente você que deseja, né, fazer missões e às vezes você não sabe por onde começar, né? Como que eu vou fazer? Eu quero abrir uma casa de oração, mas eu não sei o que fazer. Vai lá na Escola de Missões Forja. Só tô deixando claro que não é um curso específico para casa de oração. Você tá falando como se fosse. Mas eu falo assim, calma aí. O Hugo não é um bom vendedor. Vai lá, tá porque nós estamos aí. engabelando. Vai lá porque tem aulas que falam sobre como abrir um projeto. Então você vai aprender, então você vai desenvolver. Então tem várias aulas. Mas eu estou explicando que se seu propósito é abrir uma casa de oração, não é um curso específico. Procura o pastor Rose. Mas com certeza te ajuda. Vai Agora, te ajudar se seu bastante. propósito, você quer aprender sobre missão, você quer desenvolver algo na sua igreja, que pode ser uma casa de oração, com certeza vai ser um bom caminho aí para você. Aulas bem bacanas. Isso aí. Pinguins, vamos ver a consideração final do Pinguins. Muito bom, gostei muito. Oi? Passamos o A Instagram. consideração final é muito bom, gostei muito. Gostou? Alguma coisa para dizer? Não. Não? Tá tímido. Eu tinha uma pergunta, mas eu esqueci porque eu falo demais. Não, então fala aí. Não lembra? Não? Tá bom, eu devia ter anotado. É verdade, né? Tá bom. As que eu anotei aqui são boas também. Você quer que eu pode fazer? Não é muito boa não, essas perguntas, não. Eu mandei deixa ali pro Fala, Hugo. Última coisa, né? Entra lá no Braseiro Podcast, lá no nosso Instagram. Siga a gente. Instagram. Gente, vou falar de novo. Galera, entra lá no Brasil Podcast. Siga nós lá no Instagram. Também entra lá no nosso canal. Então você curte aí. A pessoa provavelmente já tá no canal. Esqueci. É o sono. Galera, entra lá no nosso Instagram. Siga a gente lá no Instagram. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha com seus amigos aí.
e vamos juntos a incendiar as nações. Pastora Rose, considerações finais. Último conselho aí pra galera. Qual o seu conselho para essa geração? Oi? Qual o seu conselho aí para essa geração sem vergonha? Se convertam. Busque a Deus, querido. Busque a Deus, consagre a sua vida. Consagre a sua vida, se prepare para esse avivamento. Não perca esse avivamento por nada. Deus tem muito para derramar sobre a sua vida. E assim, o meu conselho principal, cuidado com as suas escolhas. As suas escolhas é que definem a sua vida. Então, busque a Deus antes das suas decisões, principalmente as decisões que vão mudar o seu futuro, né? Que vão mudar a sua história, relacionamentos, mudança de cidade, mudança de ministério. Então, busque a direção de Deus. Deus sempre fala quando a gente busca com sinceridade a Ele. E prepare o seu coração para receber tudo que Deus tem para você. Deus tem algo grande. Todos os filhos de Deus carregam algo muito especial dentro de si. Algo muito importante. Esse avivamento não vai ser feito por uma pessoa apenas, não vai ter estrelas, né? Mas Deus vai usar o corpo de Cristo, várias pessoas que estão dispostas e que estão disponíveis para ser usados por Ele, para sonhar os sonhos de Deus. Amém? Eu deixo esse recado para você. Amém. Fica aí então com essa mensagem para a gente encerrar. Gente, um abraço, até mais, né? É isso aí, galera. Até mais. Valeu por ficar com a gente aí.